E aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim. E nessa semana a gente vai tratar de um assunto muito leve, muito tranquilo, até divertido, que são coordenadas polares. Coordenadas polares, em um jeito bem resumido, são um jeito diferente de você medir coordenadas, de modo que você pode fazer alguns gráficos que antes eles eram muito difíceis ou talvez até impossíveis de fazer quando a gente trabalhava com as coordenadas tradicionais. Nesse vídeo a gente vai tratar o que são coordenadas polares e fazer alguns desenhos. E eles são desenhos que são bonitos, são desenhos que são interessantes. Eles dão uma virada um pouco diferente daquela coisa que a gente está acostumado, com só reta, parábola, círculo, que a gente acostuma ver com coordenadas cartesianas. E ele permite que a gente faça alguns formatos diferentes. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar primeiro falando um pouco sobre o que são coordenadas cartesianas. Porque esse é um tópico que a gente está acostumado a usar, a gente sabe usar, mas a gente não sabe por que sabe. É um conceito engraçado. Bom, coordenadas cartesianas, nós temos o nosso gráfico com os dois eixos. O eixo horizontal a gente geralmente chama de x, o eixo vertical a gente costuma chamar de y. Todos os pontos a gente pode representar ele por duas coordenadas, que nós chamamos de coordenada x e coordenada y. A coordenada x, geometricamente, ela significa qual ponto da projeção nós temos aqui no eixo x. E a coordenada y representa qual ponto nós temos aqui se a gente projetar esse ponto no eixo y. Para esse desenho ilustrado, o nosso ponto tem coordenadas 4, 2, que são as projeções no eixo x e no eixo y. E as coordenadas cartesianas, elas funcionam muito bem para você representar o mundo, porque qualquer ponto vai ter duas coordenadas, não importa aonde você jogue o ponto no plano, você sempre consegue dizer onde é a coordenada x e onde é a coordenada y fazendo esse processo de projeção. E ele também é bom porque se você chutar dois valores x e y, você consegue dizer em que lugar ele está no gráfico. É isso que torna as coordenadas cartesianas um bom método para a gente representar todos os pontos do plano. Ele tem essa relação de que todo ponto você consegue dizer duas coordenadas e qualquer par de coordenadas você consegue dizer em que ponto ele está. Isso faz esse sistema ser bom. Para as coordenadas polares, a gente vai usar uma interpretação geométrica diferente das coordenadas cartesianas. Ao invés de a gente usar projeções nos eixos x e y, a gente vai usar, a partir do ponto, sempre a referência que ele tem com a origem. A origem a gente vai chamar para esse sistema de polo. Então, a gente vai representar R como sendo a distância de qualquer ponto origem medido pela diagonal. A gente faz esse cálculo com Pitágoras mesmo. Θ como sendo o ângulo que esse segmento de reta que a gente cria faz com o eixo x no sentido anti-horário. Parece uma restrição meio estranha de você usar o eixo x no anti-horário, mas essa medição de ângulo dessa forma específica é a mesma medição que os gregos usam para o círculo trigonométrico há mais de 3.000 anos. Então, o que as coordenadas polares fazem é simplesmente respeitar o padrão que os gregos criaram há 3.000 anos. A gente simplesmente continua mantendo a partir do horizontal no anti-horário. E um ponto, a gente vai representar ele como tendo as medidas da distância dele à origem, R, e do ângulo θ que ele faz com o x no anti-horário. E ele vai ser um bom sistema de coordenadas porque ele tem a mesma característica que as cartesianas tinham. Se você pegar um ponto qualquer, você consegue sempre medir uma distância, um ângulo e dizer quem são as duas coordenadas correspondentes a ele. E se você chutar um valor para uma distância e para um ângulo, você consegue dizer aonde esse ponto está. Então, isso faz esse sistema de coordenadas também ser bom. O sistema de coordenadas em duas dimensões ele é bom se você sempre tiver essa relação de que se eu pegar um ponto aleatório no gráfico, eu jogo um dardo, e aí onde ele cai no plano, eu consigo dizer quem são as coordenadas dele. Se eu chutar valores para as minhas coordenadas, eu consigo dizer onde é o ponto correspondente. A partir do momento que você satisfaz essa relação, o sistema de coordenadas é bom. E para as coordenadas, tanto cartesianas quanto polares, isso vai acontecer. E esses dois sistemas, eles vão ser formas diferentes de representar as mesmas coisas. E já que eles representam as mesmas coisas, é possível que a gente converta de um sistema para o outro. Vamos montar aqui uma forma da gente converter os sistemas de coordenadas de um para o outro. Para isso, é importante a gente pegar aqui e ver que esta altura aqui, vertical, ela mede o que era a coordenada y do nosso cartesiano. E esta base aqui, esse comprimento, ele vai medir o que era a coordenada x, visto que isso aqui é o mesmo ponto, eu representei o mesmo ponto em sistemas diferentes. Então, se a gente prestar mais atenção nesse formato aqui, se a gente prestar atenção nesse triângulo, ele vai ser um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o R das coordenadas polares, cujos catetos são x e y, e tal que o ângulo entre o cateto x e a hipotenusa vai medir θ. Com esse triângulo construído, se a gente calcular o cosseno desse ângulo θ, o cosseno é sempre a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. No caso, o cateto adjacente ao ângulo θ é x e a hipotenusa é o R. O que a gente pode isolar
e chegar à conclusão que x vai valer r vezes cosseno de θ. Da mesma forma, o seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente pode manipular essa equação e chegar à conclusão que y é r vezes seno de θ. Com essas duas expressões, x igual a r cosseno, y igual a r seno, a gente pode pegar qualquer coisa em coordenadas cartesianas e convertê-las para polares, fazendo essa substituição. E para fazer a conversão inversa, se a gente tem nesse mesmo triângulo, como ele é retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, o que, isolando r, permite que a gente converta isso para coordenadas cartesianas. Para o ângulo θ, a gente pode pegar a função tangente, que é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, e o ângulo θ, ele é o arco cuja tangente vale y sobre x. E essas duas expressões juntas permitem que a gente converta de coordenadas polares para cartesianas. Isso mostra que a gente pode fazer o caminho tanto de passar de cartesianas para polares, quanto de polares para cartesianas. Vamos fazer um exemplo rápido para a gente ver como são construídos os gráficos se a gente usar coordenadas polares direto. Se a gente já partir de uma equação em coordenadas polares, como a gente pode fazer esse desenho? R igual a 2 mais cosseno de θ. Quando a gente aprendia a fazer gráficos em coordenadas cartesianas, isso no ensino fundamental ainda, o primeiro jeito de a gente fazer gráfico era chutar valores para x e tentar calcular o y. Para as coordenadas polares, a gente começa da mesma forma. A gente chuta valores para θ e tenta calcular o r correspondente. Vamos construir uma tabela de valores. Os valores de θ eu vou chutar a cada π sobre 4, a cada 45 graus. E a ideia é que quanto mais valores você chutar, mais preciso é o seu gráfico, no entanto, mais tempo você leva. Quanto menos valores você chutar, mais rápido você faz, mas menos preciso fica o gráfico. E aí fica a escolha de cada um quantos pontos vai chutar. Eu vou chutar 8, que eu acredito que vai ficar razoável para esse desenho. Começar com o ângulo 0 e subindo a cada π sobre 4, a cada 45 graus, até dar uma volta completa. E aí seria substituir cada valor. Se o ângulo for 0, o cosseno 0 é 1, mais 2, o resultado é 3. E a gente faz isso para cada um dos pontos. Eu vou usar a magia da edição para a gente pular isso e já está a tabela pronta. Aqui, graças à magia da edição, eu completei essa tabela e aqui eu aproximei raiz de 2 sobre 2 como aproximadamente 0,7. E então esse valor ele vale aproximadamente 2,7, 1,3 e assim por diante. Para a gente fazer o esboço do gráfico, eu vou desenhar linhas de apoio para esses ângulos. Os ângulos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, eles são os próprios eixos, eu não vou desenhar nada sobre eles. Já os ângulos de π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4, eu vou desenhar linhas de apoio sobre eles. E a interpretação para isso aqui é, bom, se o meu ângulo for 0, que é sobre o eixo x, a minha distância de origem é 3. Então eu vou marcar um ponto aqui que tenha ângulo 0, distância 3. Se meu ângulo for π sobre 4, que é essa primeira reta pontilhada, a minha distância de origem é 2,7. Eu vou desenhar um pontilhado aqui para indicar a linha do 3 e marcar um ponto que seja um pouco abaixo. Se meu ângulo é de 90 graus, que é essa vertical, a distância de origem é 2. A gente marca esse ponto. Se meu ângulo for de 3π sobre 4, a distância é 1,3. Da mesma forma, eu vou fazer uma coisa aqui redonda e marcar um ponto que seja menos do que 2 de distância. Se meu ângulo é de 180 graus, a minha distância de origem é 1. Então, um ponto aqui. Se for 5π sobre 4, que é esta reta, a distância também é 1,7. Se eu marcar aqui no 5π sobre 4, a distância também é 1,3. Eu botei uma coisa arredondada para indicar que essa distância é a mesma. No ângulo de 3π sobre 2, a distância é menos 2. E no 7π sobre 4, que é essa última reta, a distância é 2,7, que é a mesma daqui de cima. Esses pontos destacados aqui são os pontos que vão fazer parte do nosso gráfico. Juntando eles na ordem que ele aparece pelos ângulos, a gente tem essa figura, que ela é um pouco ovalada, mais para o eixo X, um pouco reta atrás, e esse é o nosso gráfico. A gente pode usar aquela boa e velha ferramenta de software para fazer o mesmo processo, só que aí, em vez de a gente chutar 8 pontos e ligar, o software ele chuta coisa acima de milhares de pontos. Para conferir só se a gente está indo pelo caminho certo. E usando o software, digitando esta mesma equação, eu obtive esta figura, que é uma versão mais precisa da nossa. Como a gente pode ver aqui, o software ele chuta muito mais ângulos do que a gente só chutou alguns poucos pontos. Esses pontos que eu destaquei aqui. A gente tinha uma boa noção de qual era a nossa figura. E esse é o processo que cria coordenadas polares. É basicamente você chutar valores por ângulo θ e a partir deles você vê em cada ângulo qual a distância. E conectando eles para formar as figuras. Esse método ele é muito bom para você criar figuras que tenham algum tipo de simetria em torno da origem. Formatos que envolvem círculos, elipses, formatos de rosas. Esses formatos eles ficam muito bem descritos em coordenadas polares. Ao passo que as equações deles em cartesianas costumam ficar muito feias. Ou em alguns casos até mesmo impossíveis de descrever com só uma equação. A minha ideia para a gente seguir o nosso vídeo agora é a gente fazer vários gráficos em coordenadas polares e ver quais são os exemplos mais comuns que a gente tem de figuras com coordenadas polares.
Bom, beleza, agora vamos usar aquele bom e velho amigo software para a gente fazer mais gráficos de coordenadas polares, principalmente para mostrar como as coordenadas polares elas têm algumas aplicações interessantes de gráficos que em coordenadas cartesianas seriam ruins ou difíceis de desenhar. Vou começar com o caso mais básico de todos. Se a gente pegar o gráfico da equação r igual a 1, joga uma constante lá e vê o que acontece. Esse é um gráfico onde, independente do seu ângulo, a sua distância da origem é sempre 1. Então isso vai acabar desenhando um círculo em torno da origem. Se a gente variar esse valor das constantes, em vez de 1, fazer outros valores, 2, 3, 4, isso vai desenhar mais círculos fora da origem. Então aqui a gente pode fazer R igual a várias constantes, variando de 1 a 8 com várias cores diferentes. Quando a gente manda fazer isso, para cada raio diferente, ele vai desenhar um círculo com raio diferente. Um outro desenho que é bem interessante é o gráfico R igual a θ, que é conhecido como espiral de Arquimedes, onde a ideia é, no ângulo 0 você tem uma distância 0, no ângulo π sobre 2 você tem uma distância π sobre 2, no ângulo π você tem uma distância π, no ângulo 3π sobre 2 você tem uma distância de 3π sobre 2. E conforme você vai aumentando o valor do seu ângulo, você também aumenta a distância da origem na mesma proporção. E aqui eu pedi para ele desenhar por 3 voltas, mas a ideia é que vai acontecer isso. Aqui você aumentou o ângulo para 3π, ele vai aumentar a distância para 3π. Se aumenta o ângulo para 4π, ele vai aumentar a distância para 4π. Se aumentar o ângulo para 5π, a distância aumenta 5π. Isso vai formar a espiral cuja distância do centro aumenta na mesma proporção que o raio aumenta. Essa é conhecida como espiral de Arquimedes. Outro gráfico que é interessante é o gráfico R igual ao cosseno. Ele vai desenhar um círculo perfeito, mas esse círculo está deslocado da origem no eixo X. Usando seno ao invés de cosseno, a gente também tem um círculo, mas ele está deslocado para o eixo Y. O que não é tão estranho se a gente for considerar a natureza das equações. Vocês lembram que x era raio vezes cosseno e y é raio vezes seno. Então, coisas que têm cosseno têm relação com o eixo x e coisas que têm seno têm relação com o eixo y. Agora, algumas variantes interessantes sobre coordenadas polares. Se você for pegar, aqui eu vou fazer vários gráficos do tipo constante vezes seno. Quanto mais você multiplica isso por uma constante, se você multiplicar por 2, por 3, por 4, você vai aumentar a distância da origem por 2, 3, 4, que é o que a gente fazia pela definição. Quanto maior for o valor que está multiplicando R, maior é a sua distância da origem, porque o R significa a distância da origem. Então, fazendo gráficos do tipo seno, 2 vezes seno, 3 vezes seno, 4 vezes seno, a gente vai ter os mesmos círculos em torno do eixo Y, mas cada um deles com um raio maior se afastando cada vez mais da origem. Essa é uma técnica que a gente pode usar quando a gente quiser aumentar a escala do nosso desenho em relação à origem. Basta multiplicar ele por alguma constante. Se ao invés de a gente multiplicar, a gente somar, eu vou criar agora vários gráficos do tipo seno, 1 mais seno, 2 mais seno, 3 mais seno. Quando você fizer isso de somar uma constante, você vai afastar todos os pontos da origem uma mesma quantidade. Fazendo isso, você pode deformar o seu gráfico. Vejam aqui nesse desenho que a gente fez que aqui o primeiro gráfico azul escuro ele está realmente um círculo. No entanto, os gráficos mais afastados eles não são círculos perfeitos em torno do eixo Y. Eles têm um contorno diferente porque você afastou proporções diferentes. Ele não vai preservar o formato, apesar dele sempre se afastar da origem, e ele fica muito mais claro se a gente der zoom só olhando os círculos que são 1 mais e 2 mais. E aqui se a gente der zoom nos 3 gráficos mais internos, fica bem clara essa ideia de que somar constantes vai mudar a proporção. Esse primeiro gráfico azul escuro, ele era um círculo, esse segundo gráfico azul claro, ele tem uma concavidade para dentro, assim, ele obviamente não é um círculo. E esse terceiro gráfico ele tem uma coisa reta aqui embaixo. Então, somar constantes você afasta todo mundo da origem, mas não mantém a proporção, que era o que você tinha, a proporção quando você multiplicava por uma constante. Em coordenadas polares, se você quiser aumentar o gráfico, você multiplica ele por um valor. Se você somar ele, você só afasta ele da origem, mas você pode deformar ele. Vamos falar agora sobre uma categoria de gráficos interessantes, que são os chamados limaçons. Os limaçons, em coordenadas polares, eles são gráficos que têm sempre o formato R igual a alguma constante, Azão, mais outra constante, Bzão, vezes seno ou cosseno de θ. E de acordo com os valores dessas constantes A e B, ele pode ter um formato diferente. Eu vou começar fazendo aqui o desenho do gráfico R igual a 2 mais 3 vezes seno. Esse é o chamado limaçom com laço. Ele dá uma laçada para dentro. Toda vez que esse número que acompanha o seno ou o cosseno for maior do que esse número que ele estiver somando, vão existir valores em que o seno é negativo. E aí essa distância R negativa ele vai dar uma laçada para dentro. E se for cosseno em vez de seno, a gente vai ter o mesmo gráfico, mas ele vai estar girado no eixo X em vez de estar no eixo Y. Aqui a gente tem outro exemplo, se em vez de mais for menos,
vai ser o mesmo gráfico, só que aí de ponta cabeça. A gente está fazendo ele no sentido oposto. E quanto maior for essa diferença entre o valor que tiver multiplicando o seno e cosseno e o valor da constante, maior é essa laçada interna que ele vai fazer. Antes a gente fez um gráfico que tinha 1 de diferença, aqui a gente tem um gráfico que tem 5 de diferença, e 5 vai ser o tamanho da laçada interna. Se esses valores forem iguais, a gente tem um caso que é chamado de cardioide, porque é um desenho que ele lembra um coraçãozinho. Cardioide é um caso especial do limaçom. Esse radical cardio, ele significa coração, o cardiologista, que é o médico de coração. Esse gráfico vai acontecer toda vez que você tiver a constante somando e a constante multiplicando como sendo iguais. E o último caso que a gente não tinha abordado ainda é o caso onde a constante multiplicando for menor. Isso vai formar um gráfico que a gente também chama de limaçom, mas ele acaba não tendo uma laçada, ele acaba tendo só um tipo de um achatamento em um pedaço. Aquele primeiro gráfico que a gente fez de exemplo, detalhado, chutando cada um dos ângulos e ligando os pontos, era um caso de limaçom, nessa categoria. Então, vocês lembram no começo do vídeo que o nosso gráfico ele tinha uma constante somando maior do que a constante que estava multiplicando, só que o nosso era um cosseno, então ele estava no eixo X, em vez de estar no eixo Y. Vamos falar agora de uma outra categoria de gráficos que são interessantes, que são as rosáceas. Rosáceas, elas são gráficos que têm o formato R igual seno ou cosseno, dependendo de qual eixo de simetria a gente vai pegar. Aí tem algum número multiplicando o θ. Quando a gente põe 2θ, o nosso gráfico ele vai formar uma rosa com 4 pétalas. Ela chama rosácea porque não lembra mesmo flores. Se em vez de seno for cosseno, a gente também tem uma rosácea de 4 pétalas, mas ela tem uma simetria diferente. Se em vez de 2θ for 3θ, a gente tem uma rosácea e ela vai passar no intervalo de 0 a 2π 2 vezes por cada ponto. Isso vai acontecer com toda vez que a gente tiver uma rosácea que tenha um ângulo ímpar. Pegando aqui para dar de exemplo, seno de 5θ, a gente vai ter uma rosa de 5 pétalas, mas ela vai passar 2 vezes. Eu vou passar a animação de novo. E vocês vão ver que depois ele passar uma vez, depois a linha vai ficar mais escura, porque ele está passando de novo em cima, então ele vai reforçar o tamanho dessa linha. Já quando o nosso ângulo é par, ele vai acabar criando sempre uma rosa que tem o dobro de pétalas, mas passando uma vez só em cada ponto. Para seno de 4θ, ele acaba criando uma rosa de 8 pétalas. Eu não sei se alguém vai ter paciência de contar, mas para seno de 12θ, ele vai formar uma rosa de 24 pétalas. O que eu altamente não recomendo que vocês contem, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. A gente pode usar esses gráficos de coordenadas polares e desenhar alguns ao mesmo tempo para tentar criar alguma coisa mais artística, mais bonitinha. Por estar chegando o Dia dos Namorados, eu acho que é interessante fazer alguma coisa que seja temática nessa linha. Eu vou combinar alguns gráficos aqui para fazer uma flor mais rebuscada. Só usando as coisas que a gente já viu nesse vídeo. Então eu vou desenhar 4 gráficos simultâneos. O primeiro vai ser o mesmo seno de 12θ, mas eu vou desenhar em amarelo, para fazer como se fosse o miolo de uma flor. E depois eu vou desenhar em roxo mais 4 gráficos. Esses vão ser gráficos que têm menos pétalas, só que eles vão ser seno e cosseno afastados 2 unidades de origem. Então eles vão formar flores que não passam pelo centro, roxas, para fazer pétalas externas. E aqui em amarelo eu vou fazer um miolo. Com isso a gente pode combinar e ver ele formando o que para mim parece uma violeta. Que é um gráfico bonitinho. Pode ser apresentado para impressionar alguém, se vocês quiserem. As coordenadas polares permitem fazer isso, que em coordenadas cartesianas você não conseguiria fazer esse desenho com nenhum tipo de equação tão simples quanto senos, cossenos e constantes. Vamos falar de mais alguns gráficos interessantes. Quando a gente combina senos e cossenos, principalmente se eles têm ângulos diferentes, a gente vai oscilar os eixos x e y em velocidades diferentes. Isso vai formar, de acordo com os valores das constantes, figuras que vão passar pela origem várias vezes, mas formar objetos diferentes. Esse é um dos que eu chutei e eu gostei porque ele me lembra um pouco uma libélula. Eu vejo isso aqui e imagino uma libélula voando de frente. Se vocês chutarem valores diferentes para essas constantes de seno e cosseno, vocês podem desenhar objetos diferentes com simetrias interessantes. Outro objeto interessante de coordenadas polares é a lemniscata de Bernoulli, que é basicamente um objeto que ele desenha infinito. A equação dele é raiz quadrada de 9 vezes cosseno de 2θ. Um outro gráfico que é interessante é esse aqui, R igual a 8 mais cosseno de 50θ. Cosseno de 50θ vai ser uma função que vai vibrar muito rápido. E esse mais 8 ele vai afastar essa vibração da origem.
Então, o que a gente vai ter vai ser basicamente uma circunferência que tem raio 8, mas esse raio dela não é desenhado com uma linha contínua, ele é desenhado com uma linha vibrante, que vai vibrar 50 vezes até ele dar a volta inteira. A gente vai usar o conceito criado aqui para melhorar alguns desenhos que a gente tinha anteriormente. Por exemplo, anteriormente a gente viu que o gráfico 2 menos 2 vezes seno, ele desenha um cardioide, ele vai desenhar um coraçãozinho. Se a gente multiplicar isso por 5, ele vai desenhar um coração maior. E se, além disso, a gente também somar o cosseno de 90 θ, ele vai vibrar muito rápido. Então isso vai fazer um desenho mais reforçado daquele cardioide que a gente tinha anteriormente. Parece um coração mais fofinho. Ai, Pinguim, mas eu não acho que isso parece aqueles coraçãozinhos de desenho animado, de cartãozinho para você dar em Dia dos Namorados. Eu queria um coraçãozinho que fosse mais pontudinho. Eu trabalhei um pouco as equações e aqui eu consegui criar uma, usando coordenadas polares também, que parece mais aquele modelo de coraçãozinho clássico, aquele símbolo de copas. E a gente pode usar essa mesma versão dada por essa equação, ela vai estar mais clara na legenda, e usar a mesma técnica de somar um cosseno de um valor bem alto para fazer uma versão com upgrade. Uma versão com upgrade daquele coração que parece mais um modelo clássico de coraçãozinho de desenho animado. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Coordenadas polares, elas são muito legais no sentido de que você tem uma coisa que... Gráficos, a gente sempre está acostumado com eixo X, eixo Y, pega o ponto, projeta um, projeta outro. A gente sempre usa isso e a gente nunca questionou por quê. É um conceito legal que muitas vezes se faz na história da ciência, de, poxa, a gente faz essa coisa desse jeito, mas o que aconteceria se eu tentasse reinterpretar isso de outra forma? É uma das formas da qual a ciência evolui. Nas ciências exatas tem muito disso, de você tem um tópico, ele é sempre feito de um jeito, e aí alguém tem alguma ideia de, poxa, mas e se eu fizesse de outra forma? Como seria isso? Se você achou isso interessante e quer impressionar alguém, assim, faz os gráficos, mostra lá as coordenadas polares. Pode mostrar esse vídeo, mostra esse vídeo para seus amiguinhos. Espero que você ache isso interessante. É legal poder divulgar um pouco essa coisa bonita da matemática e da ciência. Eu vou bater nessa tecla porque é uma das minhas metas de vida. Assim, matemática não é uma coisa chata. Matemática tem muita coisa bonita, tem muita coisa interessante, e é o meu trabalho de divulgação com vocês, isso no momento. Espero que vocês tenham se divertido vendo esse vídeo até aqui. Eu me diverti fazendo esse vídeo, foi o vídeo mais fofo que a gente fez desde que eu lancei esse canal. Ele é definitivamente o vídeo mais fofinho, com coisas mais bonitinhas, fora o meu cachorro que aparece em todos os vídeos. Se vocês quiserem dizer assim algum tema interessante que vocês acham que seria legal abordar, manda uma mensagem para mim, manda no comentário ou manda no meu e-mail, deve estar aparecendo aqui embaixo agora. E também, eu lembrando vocês que eu também dou aulas particulares para ensino médio, para ensino superior de matemática, e quiserem procurar por e-mail, fica à vontade. Muito obrigado pela companhia até aqui, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem e até lá.